Eu vendi essa semana a melhor ação da minha carteira de ações brasileiras. Exatamente isso. A melhor ação, a que performou melhor, a que teve a melhor rentabilidade. Mas por que eu vendi? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Como eu decido comprar ou vender uma ação. Além disso, vou mostrar os sites que utilizo para poder analisar múltiplos detalhes sobre os números de uma determinada empresa. É isso aí, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente qual é a filosofia, o racional que eu utilizo para poder comprar uma ação e em algum momento vender essa ação. Quais são os motivos que me levam a vender uma determinada ação? A ação que eu vendi essa semana foi a ação da Lopes Brasil. Essa ação é negociada pelo código LPSB3. Sim, essa ação teve um ótimo desempenho e eu não tenho nada do que reclamar. Na verdade, eu realizei um lucro com essa ação. Mas por que eu vendi? Preste bastante atenção nesse gráfico. Nesse gráfico você pode observar todas as ações que eu tenho na minha carteira de investimentos, ações de empresas brasileiras. E a ação que se destacou bastante nesse período foi justamente essa que eu vendi. E olha, eu não vendi pouco não, na verdade eu vendi tudo. Mas por quê? Além disso, eu tomei uma boa decisão em vender essa ação? Eu vou deixar tudo isso claro para vocês aqui nesse vídeo. Muitas pessoas me perguntam: Bruno, por que você vende ações? Quando você compra, qual a metodologia que você utiliza? Como você faz para avaliar uma ação? Nesse vídeo eu vou esclarecer uma série de dúvidas a esse respeito. Então vamos para o vídeo porque está recheado de informações bastante interessantes. Olá pessoal, eu sou o Bruno e nesse canal eu falo sobre educação financeira, sobre maneiras de enriquecer, como uma pessoa pobre de origem simples pode alcançar a riqueza. É possível? Sim, com certeza é possível, eu acredito nisso. Por isso estou compartilhando aqui a minha trajetória, com a intenção de te motivar a fazer a mesma coisa. Eu comecei com R$500 há 5 anos atrás aproximadamente. Hoje já recebo proventos de R$1.800. É claro que minha carteira de investimentos está bem no começo ainda, mas eu tenho a expectativa de que nos próximos 5, 6, 10 anos, esses proventos recebidos serão o suficiente para custear o meu estilo de vida, as minhas necessidades financeiras, a ponto de eu poder viver de rendimentos. Esse é o objetivo. Então se você não conhecia o canal e está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Vamos lá para o conteúdo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha metodologia de comprar e vender ações. Como eu faço? Como eu decido? Primeiro de tudo eu preciso dizer o seguinte: eu falo aqui bastante para investidores iniciantes também, e eu recomendo bastante que o investidor iniciante utilize o ETF BOVA11 para fazer seus investimentos em empresas brasileiras. Por quê? Porque pode começar com bem pouquinho e muito diversificado, e a diversificação é bastante importante para uma carteira de um iniciante. Mas existem algumas pessoas que preferem comprar ações. Por quê? Eu já sei por quê. Porque ações pagam proventos, pagam juros sobre capital próprio e é muito agradável receber aquele dinheirinho todo mês. E é por isso, inclusive, que muitas ações de empresas boas, pagadoras de dividendos, fazem muito sucesso na Bolsa de Valores. Você vive falando aí em pessoal comprando Taesa, Bradespar, não é não? Empresas perenes do setor elétrico que pagam bastante dividendos. Eu sei que você gosta. E é claro, não tem nenhum mal nisso, mas a questão é de que você não consegue montar uma carteira de investimentos, mesmo de empresas boas pagadoras de dividendos, com muito pouco dinheiro. Então você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou investir em poucas empresas, assumindo o risco da pouca diversificação, mas eu quero ter acesso aos dividendos, aos proventos. Então você pode simplesmente, nesse caso, fazer uma busca em sites específicos de análise de ações e filtrar ali as empresas que estão pagando maior dividend yield, maiores proventos. Existem sites específicos para isso, eu vou mostrar para vocês dois aqui que são bastante utilizados. Então agora eu vou te mostrar exatamente qual é o passo a passo que eu utilizo para comprar ações. A primeira coisa que eu faço é o seguinte: abro ali o ambiente da corretora, onde eu tenho conta, e vejo a minha carteira de investimentos. Imediatamente ali eu consigo identificar qual é a classe de ativos que está desbalanceada. Eu já falei aqui no canal de que eu adotei a seguinte estratégia. Como eu não sei qual é a classe de ativos que vai ter o melhor desempenho para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, eu resolvi apostar todas as fichas em todas as classes. Vou explicar melhor. Eu dividi os meus aportes em empresas americanas, empresas brasileiras e fundos imobiliários. 33% em cada classe de ativos. Lembrando que minha reserva de emergência eu deixo numa conta à parte.
a minha carteira de investimentos para o longo prazo está separada. Então essa carteira se trata apenas de meus investimentos de longo prazo. Então quando eu olho para minha carteira de investimentos ali no ambiente da corretora, eu consigo identificar imediatamente qual é a classe de ativos que precisa de aporte. Se cada classe tem que ter 33%, alguma classe que tenha, por exemplo, 27% é aquela classe que eu devo aportar. Então eu fiz um print da minha carteira de investimentos nessa semana para te mostrar exatamente qual foi a fotografia que eu vi. E eu percebi que ações de empresas brasileiras estavam em 35%, o ETF IVBB11 estava em 29% e fundos imobiliários 33%, exatamente aquilo que eu determinei. Então com essa fotografia eu já tinha um panorama de que deveria aportar mais no ETF IVBB11, que é o método que eu utilizo para investir em empresas americanas. Eu já expliquei aqui no canal de que eu não compro BDRs e já expliquei o motivo em vídeos aqui no canal. Basta você dar uma olhadinha para você saber por que eu compro o IVBB11. Empresas como Amazon, Netflix, Facebook, Twitter, todas essas empresas estão nesse índice. Quando você compra o IVBB11, você está comprando ali as 500 maiores empresas americanas nesse ETF, de uma maneira bastante diversificada e bem simples. Então depois que eu olho para minha carteira de investimentos e vejo que IVBB11 está precisando de mais aportes, a minha parte de investimentos em empresas americanas está precisando de mais aportes, aí eu vou para as outras classes de ativos, dar uma olhada com mais calma e ver quais são das classes que estão com aportes maiores do que deveriam, mais do que 33%. Então nesse caso, a minha ação é o seguinte: vender uma parte das empresas brasileiras, cerca de 2%, para poder colocar na classe de empresas americanas, trazendo a minha carteira de investimentos para a composição ideal, que eu já planejei e determinei no início dos meus investimentos, que deveria ser 33% cada classe de ativos. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para as empresas brasileiras e decidir qual que eu vou vender. E aí fica uma observação: se com o meu aporte mensal eu conseguir repor aquela diferença ali e trazer minha carteira de investimentos para o equilíbrio novamente, aí nesse caso raramente eu vendo, porque eu pego aquele aporte mensal para poder reequilibrar a minha carteira e pego esse dinheiro do aporte mensal e invisto naquela classe de ativos que está descompensada, menos de 33%, trazendo ela novamente para os 33%. Agora, existem casos especiais em que, por exemplo, a descompensação é muito grande e meu aporte mensal não consegue equilibrar. Aí o que eu faço? Eu vendo uma parte daquela classe de ativos que está acima do valor desejado, acima de 33%. E foi exatamente aí que eu decidi fazer a venda dessa ação que eu falei no início do vídeo. Dá uma olhada nisso aqui, olha como é que estava a minha carteira de ações brasileiras. Essa é a minha carteira de ações de empresas brasileiras. Note que, de alguma forma, todas elas estão um pouco equilibradas, exceto uma empresa, que é a Lopes, a que eu vendi. Esta ação teve um desempenho, uma valorização bastante significativa nos últimos meses. Isso fez eu avaliar novamente a empresa para poder saber o que estava acontecendo. E aí eu ia decidir o seguinte: se eu ia vender só uma parte dela ou se eu venderia tudo. E eu vou explicar mais agora. Eu comecei a comprar ações dessa empresa em 9 de novembro de 2021. Note nessa ordem de compra. Eu comprei nessa ocasião 1.700 cotas a R$ 2,63, somando R$ 4.471. Alguns meses depois, em janeiro de 2022, a mesma ação estava custando R$ 2,11 e eu comprei mais 900 cotas. Note que eu comprei em novembro, depois em janeiro teve uma queda na ação e eu comprei mais ainda, mas agora eu vendi. Por quê? Em 4 de abril de 2022, aproximadamente 4 meses depois, essa mesma ação estava sendo negociada a R$ 4,44 e eu vendi todas as cotas. Exatamente, a empresa que teve melhor desempenho no período, eu vendi todas as cotas. Mas por que, afinal de contas, eu vendi ações dessa empresa? Porque eu utilizo uma metodologia bastante racional para compra e venda de ações. Quando uma empresa tem múltiplos interessantes, eu compro. E quando os múltiplos não estão mais tão interessantes, eu vendo. Quando ela está acima do valor justo dela, mesmo tendo um bom resultado e parecendo ser uma boa empresa, eu vendo, porque ela está sobreprecificada. Ela está custando caro para comprar. E na minha opinião, quando uma empresa está com valor muito acima do justo, ela tem muito mais probabilidade de cair do que de subir. Então, de uma forma simplesmente quantitativa, matemática, eu decido vender a ação. Esse é o meu modelo, a minha estratégia, e tem garantido para mim resultados bastante interessantes. Eu não tenho apego emocional a
determinada ação. E isso, na verdade, me livra de vários problemas. Olha o caso da Magazine Luiza, por exemplo. As ações estavam num preço considerado alto, um preço acima do justo, mas as pessoas motivadas pelos ótimos resultados dos anos anteriores continuavam comprando, e ela estava cara. Até o momento em que o mercado percebeu que ela estava num preço muito alto, além do justo, e começou a vender essas ações, e as pessoas amargaram a queda que a gente pode observar até os dias de hoje. Então, para evitar esse viés comportamental, eu me baseio apenas nos números. Se uma empresa está com bom preço para compra, eu compro, mas se ela já não está mais com bom preço para compra e na verdade existe uma grande possibilidade de ela estar cara, o preço daquela ação está caro, eu vendo imediatamente, porque muito provavelmente ela em algum momento vai sofrer uma queda brusca. Eu não sei ainda se eu fiz a venda das ações da Lopes no melhor momento, mas o que eu não tenho dúvida é de que eu fiz um bom negócio, porque eu comprei em um preço e vendi muito mais cara. Inclusive vendi no momento em que eu acho que ela agora tende mais a cair do que subir. Mas só o tempo vai me confirmar isso. A questão é de que com certeza eu não vou correr o risco de carregar essa empresa por muito tempo, comprar ela cara e depois amargar uma eventual queda. Eu já ganhei dinheiro com essa empresa e hoje para mim não faz sentido comprar. E eu vou mostrar daqui a pouco por que não faz sentido comprar. Isso é claro que não pode ser confundido com day trade. Se a empresa continuasse mostrando motivos para eu continuar comprando, eu continuaria comprando, carregaria essa empresa por 2, 3, 4 anos, sabe lá? A questão é de que hoje, olhando para os múltiplos da empresa, eu não vejo que existe grande possibilidade de valorização, por isso eu decidi vender. Nada emocional, simplesmente olhando os números. E quando eu percebo que uma das ações, alguma classe de ativos, alguma das ações valorizaram bastante ou caíram bastante, eu dou mais atenção para essa ação para poder verificar ali o que está acontecendo. Se os motivos que me fizeram comprar aquela ação continuam válidos. Se não, eu vendo aquela ação para poder comprar uma outra. E se aqueles motivos que me fizeram comprar aquela determinada ação se mantêm estáveis, continua interessante, num preço bom, pagando um bom dividendo, faz sentido eu continuar comprando? Então eu não mexo em nada e deixo ela lá. Então por isso que uma ação da minha carteira de investimentos pode ficar lá por um ano e meio, 2 anos ou até mais, até o momento que eu considerar numericamente, através dos múltiplos, se vale a pena continuar ou se devo tirar aquela empresa da minha carteira. E quais são os sites que eu utilizo para poder analisar essas empresas? Existem 2 importantes sites que são muito utilizados, é o Fundamentos e o Status Invest. O site Fundamentos, você pode pesquisar no Google e encontrar com muita facilidade esse site. Você clica aqui no site, você vai perceber aqui que existe aqui um ambiente para procurar ações, buscar empresas. Você clica aqui em buscar por empresa, vai aparecer aqui essa tabelinha aqui. Vai aparecer esse segundo quadro aqui, você não marca nada e deixa aqui tudo em branco e manda buscar. Vai trazer todas as empresas. Então aqui você vai encontrar informações detalhadas aqui sobre os maiores indicadores, os mais importantes indicadores para você analisar uma empresa, inclusive indicadores financeiros, ROI, ROC. Esse é um site bastante usado e a gente pode falar aqui em breve sobre cada um desses aspectos aqui de como analisar uma empresa. O outro site que você pode também fazer essa consulta é o Status Invest. É um site bastante completo também para poder você analisar empresas. Você pode pesquisar aqui, busca avançada de empresas, e aí você pode mandar buscar aqui, antes, eu vou te mostrar uma coisa bastante interessante. Aqui, já fala uma prévia sobre quais são as informações que você vai encontrar de acordo com esses indicadores aqui, margem bruta, mede objetivamente o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Então é um indicador que você pode avaliar. Preço sobre lucro, PL, dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. DY, Dividend Yield, indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual de suas ações. Então existem vários indicadores aqui, a gente pode falar mais à frente aqui sobre cada indicador desse aqui, quais são os mais importantes para você utilizar na hora de fazer uma análise e fazer suas pesquisas por aqui. Mas vamos supor que você não marque nada, manda buscar, manda buscar. Vai aparecer todas as empresas aqui e você vai classificar aqui por aquelas que têm o P sobre VP mais interessante ou Dividend Yield mais interessante, margem bruta. Você pode classificar tudo aqui com muita facilidade, ROI, com muita facilidade você consegue analisar várias empresas. Então, por exemplo, se você quer empresas que pagam maiores dividendos, você classifica por Dividend Yield. Você certamente vai encontrar as que pagam maiores dividendos
empresas do setor elétrico, empresas perenes, ó, CBR6, Petrobras. Então, assim, aí você começa a tua análise para saber se faz sentido comprar essa empresa ou não. É claro que você não deve analisar só o dividend yield, mas aqui tem todas as informações necessárias para você tirar dúvida, e inclusive pode fazer o download desses dados aqui e botar numa planilha. Então, mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre esses indicadores, tá? Mas por que afinal eu deixei de comprar a ação da Lopes? Vamos lá, vamos buscar a ação da Lopes. Por que eu parei de comprar? Por que eu vendi as minhas ações da Lopes? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, nos últimos 6 meses. Teve um ótimo desempenho. Mas vamos ver agora aqui mais detalhes sobre essa empresa. Então, hoje, olhando com mais detalhes a empresa Lopes, pelo preço que ela está sendo negociada, ela está com PL de 15 vezes. Está com preço sobre VP, preço sobre o valor patrimonial, de 3,62. Então, quer dizer, a gente consegue aqui com certeza encontrar nesse celeiro de empresas assim que eu acabei de mostrar para você, empresas também muito boas, empresas interessantes, que têm múltiplos mais interessantes, maior potencial de valorização. Então a minha conclusão de que a Lopes sim é uma boa empresa, mas hoje ela está com preço mais alto do que eu acho justo, por isso que eu vendi. Na verdade, eu só considero que existem empresas, para mim, mais interessantes, com maior potencial de valorização. Por isso que eu estou decidindo tirar ela e colocar uma outra empresa. A outra empresa que eu vou colocar, eu vou falar no outro vídeo. Na verdade, eu ainda vou analisar e decidir qual empresa eu vou colocar no lugar da Lopes. Todas essas informações e análises, esses múltiplos, a gente pode comentar aqui no canal em breve, nos próximos vídeos, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas é assim que eu administro a minha carteira de investimentos e decidi compartilhar com vocês. Algumas empresas ficarão lá por bastante tempo, outras vão sair porque simplesmente cumpriram o papel dela na minha carteira, valorizaram bastante e hoje estão caras, para mim não vale a pena comprar. E se você é um investidor iniciante, você pode utilizar o BOVA11. Mas se você não quer investir no BOVA11, quer escolher empresas brasileiras para investir individualmente, você pode utilizar esses sites aqui para procurar as empresas que têm maior dividend yield e fazer também outras análises para poder saber se vale a pena e não só utilizar o dividend yield como referência. Se você quer investir em ações, mas você também não tem o tempo suficiente ou você não tem interesse para poder ficar analisando essas ações individualmente, como você pode fazer? Uma outra alternativa é utilizar a indicação, inclusive, da sua corretora. Sim, pode ser um caminho de partida para você decidir sobre essas empresas. E eu fiz uma pesquisa na corretora que eu utilizo, por exemplo, e encontrei na Nuinvest uma carteira recomendada de ações pagadoras de dividendos. Olha só o que eu encontrei. Essa é uma carteira recomendada que eu encontrei lá no site da Isinvest, lá no ambiente da corretora. É uma carteira atualizada de abril de 2022. Essa recomendação é feita por analistas profissionais. Então aqui, ó, eles estão indicando Brasil Agro, Coca-Cola, Vale, várias empresas aqui de vários setores diferentes para compra. E aqui eles falam sobre o objetivo da carteira, ó, retorno em dividendos, potencial de valorização, menor risco em relação às demais estratégias de ações. Então tem todo um material lá para você baixar, para poder você ver se vale a pena comprar essas empresas. Então aqui, ó, por exemplo, ó, eles inclusive dão um panorama aqui, ó. É claro que rentabilidade passada não é certeza de uma rentabilidade futura, mas está mostrando aqui inclusive os resultados que essa carteira obteve. A carteira de dividendos avançada, que é a carteira que eles estão recomendando, teve uma valorização de 26% 69 diante de 7,79 do Ibovespa e 20,71 do INDIV, que é um índice que mede a rentabilidade em empresas pagadoras de dividendos. Então ela teve um ótimo desempenho, não é garantia de que esse desempenho vai se manter, mas me parece pelo menos de que eles acertaram na recomendação. Mas está aqui, ó, um relatório prontinho para você que não quer filtrar, não quer pesquisar e também não quer comprar BOVA11. Então a questão principal é de que não existe nenhum motivo para você deixar de investir. Você pode utilizar o site da Status Invest, você pode utilizar o site Fundamentos, você pode comprar BOVA11 de uma maneira bastante simples, simplificada, com pouco dinheiro começar a investir em empresas brasileiras de forma bastante diversificada. Você pode também utilizar as indicações da tua corretora, empresas boas pagadoras de dividendos. Existe um material vasto para você começar. O que você não pode fazer é deixar de começar, porque quando você investe em empresas, investe em negócios, você começa a construir seu patrimônio, fazendo seu dinheiro multiplicar
muitas vezes e se transformar de verdade em uma pessoa rica. É preciso que você dê o pontapé inicial e tenha disciplina. Crie o hábito de investir mensalmente e certamente você vai ser uma pessoa que vai acumular uma grande quantidade de dinheiro, um grande patrimônio. Você vai ser uma pessoa rica, eu não tenho dúvida. E afinal de contas, por que ser uma pessoa rica? Não é só para comprar carros e casas e viagens. Na verdade, para quê? Para cuidar de você e das pessoas que você ama. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.